Fala pessoal, aqui é o Gleito e esse é mais um vídeo do Amal Labs e hoje nós vamos falar sobre infraestrutura como código e AWS CDK. Vamos lá? Bom, primeiro a gente tem que ver o conceito de infraestrutura como código. Isso aqui eu tirei de uma bibliografia que eu vou já mostrar para vocês, mas infraestrutura como código é uma abordagem para automação de infraestrutura baseada em práticas de desenvolvimento de software. Ela enfatiza rotinas consistentes e repetíveis para aprovisionamento e alteração de um sistema e de sua configuração. As alterações são feitas na definição e em seguida implementadas nos sistemas por meio de processos autônomos que inclui validação completa. Essa definição mais formal eu tirei desse livro Infrastructure as Code. Está disponível na Amazon, não é um livro tão barato, mas está aí a dica para quem quiser comprar. E aqui tem uma visão de alto nível, como é o fluxo da infraestrutura como código. Desenvolvedores eles definem um template, né, um arquivo de definições da infraestrutura que pode ser testado ou versionado, enviam para algum servidor API de automação e esse servidor API de automação vai fazer o deploy, seja na nuvem, seja na sua própria infraestrutura local. A Amazon oferece a infraestrutura como código através do serviço AWS CloudFormation. A ideia é similar ao que eu já falei no slide anterior. Essa imagem, inclusive, eu tirei do próprio site da Amazon. O que ele diz basicamente é que você codifica a sua infraestrutura, define, né, usando um arquivo YAML ou JSON. Aí você faz o checkout desse arquivo para um bucket da S3, né, do seu código que você fez localmente. Aí você manda, né, via console browser, linha de comando, a API da Amazon, pede para a AWS CloudFormation provisionar e configurar stacks, recursos, tudo que você especificou no seu template. Além disso, CloudFormation permite que a gente crie e provisione implantações de infraestrutura da AWS de maneira previsível e repetida. Por que previsível? Porque nós confiamos no serviço da Amazon, e repetida porque é baseada no mesmo template que a gente define sempre. Aproveite os produtos da AWS, e aí vão EC2, Block Store, CNS, vários. Crie aplicativos altamente confiáveis, altamente escalonáveis e econômicos. Econômicos depende do ponto de vista, que essa definição eu tirei do guia da Amazon, então é meio suspeito, né? Pode ser uma propaganda. Sem se preocupar em criar e configurar infraestrutura subjacente. E use um arquivo de modelo para criar e excluir uma coleção de recursos junto como uma unidade, que essa unidade é stack. Voltando para a definição que tem no livro, né, ele vai dizer quais são os objetivos da infraestrutura como código. Aí a infraestrutura TI suporta e permite mudanças ao invés de ser um obstáculo, uma restrição, né? Normalmente é assim, quando se fala em infraestrutura é mais difícil mudar. Mudanças no sistema passam a ser rotineira, né? Em vez de não ter drama ou estresse para os usuários ou equipe de TI. A equipe de TI gasta seu tempo com coisas mais valiosas, que envolvem suas habilidades, e as coisas mais repetitivas, que é a configuração e essas coisas, passam a ser automatizadas através do template. Os usuários podem definir, provisionar e gerenciar os recursos de que precisam sem precisar de uma equipe de TI faça isso. Aqui também é questionável porque depende da sua empresa, se você tem as permissões ou não. Bom, as equipes são capazes de se recuperar fácil e rapidamente de falhas, uma vez que, em vez de presumir que a falha pode ser completamente evitada, nunca pode, né, gente? A falha sempre vai acontecer, não é se vai acontecer, mas quando acontecer, se nós estamos preparados para sair dela de maneira fácil e rápido. As melhorias são feitas continuamente ao invés de feitas por meio de projetos Big Bang caros e arriscados. Então você consegue, através do CloudFormation, ali, fazer mudanças continuamente de pequenos pedaços da sua infraestrutura. Mas onde entra o AWS CDK nessa história? O AWS CDK é um framework de desenvolvimento de software para definir a infraestrutura em nuvem em código e provisioná-la por meio de um AWS CloudFormation. Mas qual é a diferença do AWS CloudFormation puro e do CDK? Lembra dessa imagem aqui que a gente mostrou antes, que é do AWS CloudFormation? Aqui na direita é com o CDK. Na esquerda a gente vê que tem um template, na direita também tem um template sendo enviado para CloudFormation e geração de recursos. Só que aí nós temos esse blocão aqui, que é um nível ainda maior de abstração da nossa infraestrutura, né? Então ele define aqui uma application. Dentro de uma application nós podemos ter aqui uma ou mais stacks, né? Que a gente vai falar sobre stacks também daqui a pouco. Dentro de uma stack pode ter um ou mais constructors, ok? E dentro dos constructs, finalmente vão ter os nossos recursos, que pode ser uma fila, uma lambda, né? Ou pode ser também um S3, um banco de dados, um Dynamo,
que vão estar definidos por meio de um conjunto de linguagens de programação, não mais arquivos puramente de definição, né? Que pode ser TypeScript, JavaScript, pode ser Java, C# e Python, 5 linguagens suportadas hoje. Beleza? E por que usar o AWS CDK? Vejamos aqui, a gente vai ver um exemplo do poder de o que acontece quando nós escolhemos uma linguagem de programação, que aqui vai ser o Java, para gerar um serviço Amazon SES do tipo Launch Fargate. Ó, aqui do lado esquerdo tem uma classe que eu escolhi Java é só uma das 4 linguagens, né? Que estende uma stack. Aí você vê que é normal, né? Programando Java. Tem com 2 construtores, e o construtor tem 3 atributos, né? Com escopo, ID e propriedades. Chama o super na classe mãe. Aí aqui a gente já começa a definir, ó, vamos definir uma VPC, uma Virtual Private Cloud. Aí vamos definir um cluster. O cluster também tem um método estático builder, uma classe interna builder, e tem um create. E aí a gente passa o contexto também, que é a stack, aí passa o myCluster, que é o ID, define a VPC dentro do cluster que a gente criou no passo anterior, e esse código vai produzir um template de CloudFormation de mais de 500 linhas. Então, com poucas linhas de código aqui, o CDK vai ajudar a gente a produzir um template de mais de 500 linhas. Poderiam ser produzidas manualmente? Poderiam. Mas ele vai abstrair para a gente e vai fazer o trabalho criando recursos adicionais que precisa, né? Que um SES, um Fargate precisa, né? E aí ele vai gerar, além disso, 50 recursos de vários tipos. Aqui tem alguns exemplos, né? Tem o Internet Gateway, tem o Route, vai criar também aqui uma VPC, um cluster, né? Lista, né, um load balancer, enfim, ele cria diversos recursos, abstrai para ti a maior parte desses recursos para que você se preocupe apenas com o principal aqui que precisa ser criado para suportar a sua aplicação. Bom, a outra vantagem, uma lógica, você pode usar lógica, instrução if, for loops para definir suas infraestruturas, você pode usar técnicas de orientação a objeto para criar um modelo do seu sistema. Cara, você está usando linguagem de programação, aí a liberdade, o céu é o limite. Defina abstrações de alto nível, compartilhe os códigos, organize seus projetos em módulos lógicos, compartilhe e reutilize a infraestrutura como uma biblioteca, por exemplo. O que mais? Teste o seu código de infraestrutura usando protocolos padrão da indústria. Use o seu fluxo de trabalho e code review da sua equipe existente. E autocomplete de código na sua IDE, isso é fantástico. Isso vai te dar muita velocidade, vai te dar segurança na hora que você estiver definindo a sua, que é o que o YAML não te dá, né? Mesmo com os plugins que existem. Por exemplo, aqui ó, no TypeScript, definiu aqui uma stack. Aí vai criar uma lambda function, ó. Qual é o runtime dessa lambda function no código? É lambda.runtime, aí ele te dá o autocomplete, ó, nesse caso acho que é o VS Code, e aí te dá todas as opções que sua lambda pode rodar, né? Muito legal. Legal, mas o que a gente tem que entender? Que há um background técnico sugerido que está lá na documentação da própria Amazon. Que o AWS CDK ele é destinado a usuários AWS com experiência moderada em diante. É ideal que a gente conheça os serviços mais populares da AWS, principalmente aquele de gerenciador de identidade, né? E inclusive a gente tem que ter isso configurado antes na nossa máquina para começar com usar a AWS CDK. Tem que ter familiaridade com a AWS CloudFormation, porque é útil, porque no final a saída de um programa AWS CDK é um modelo do AWS CloudFormation, é um template do AWS CloudFormation. E finalmente a gente tem que ter proficiência numa das 5 linguagens que a gente vai escolher para programar, né, a nossa infraestrutura, né, ou você ou o seu time, né. Isso tudo não impede que você comece já a fazer suas primeiras POCs, os seus primeiros passos na AWS CDK, mas tem que ter isso em mente, beleza? Conceitos chaves em diagramas, né? Aqui tem um diagrama que representa o que a gente já conversou, que é o app, stack, constructs e os resources, né? É só uma visão para a gente entender como funciona. Um diagrama também que é quase a mesma coisa, né? Só que passando aqui, exibindo a parte que o CDK executa a sintetização, que gera o template do CloudFormation, que aqui ele chamou de linguagem de montagem, Assembly Language, né? E um processador, que é o próprio AWS CloudFormation. E esse diagrama aqui ele mostra como que funciona o CDK, esse comando, né, CDK deploy,
Ele pega o seu código-fonte, constrói, prepara, valida e sintetiza, gera um template e outros artefatos, e aí ele manda para o CloudFormation, serviço de CloudFormation, que efetivamente cria os recursos, né? Faz o deploy e cria os recursos. Essa aqui é uma outra visão que também é em relação a camadas, tá? Esses níveis de abstrações de código, o pessoal da AWS ele definiu em níveis, né? Tem um nível 1, nível 2 e nível 3. Quanto maior esse nível, menor a quantidade de código que a gente vai precisar escrever. E cada camada de cima, né, chama anterior. E o produto final pode ser um template de mais de 1000 linhas, né, por exemplo, né? Agora falando sobre o AWS CDK Toolkit. O Toolkit é a própria CLI do CDK, né? Que é a interface de linha de comando, é a principal ferramenta que a gente tem para interagir com as aplicações que a gente vai fazer com a AWS CDK. Ele executa a nossa aplicação, produz os templates do CloudFormation e também fornece outros recursos úteis para trabalhar com os projetos da AWS CDK. A gente instala ele com o Node Package Manager, né, o NPM popular aí, né, da massa. E na maioria dos casos é recomendado que a gente instale ele globalmente, né, com a flag "-g". Então, por exemplo, você vai instalar npm install -g AWS CDK ou uma versão específica passando o arroba com a versão, né, com o número da versão que você quer instalar. Aqui apenas a título de conhecimento, a lista de comandos que também tem na documentação, é o CDK list, o simp, bootstrap, deploy, destroy e diff. A gente vai usar eles daqui a pouco, então é bom a gente ter essa listinha na mão e está na página da documentação do Toolkit, beleza? Em relação ao Toolkit, né, o CDK Command, ele segue um padrão de muitas CLI que tem por aí, né? "-app", por exemplo, pode equivaler a "-a". Em alguns casos existem esses comandos mais curtos que só passa um menos, né? Só um dash para o comando. Em relação a passar opções e valores, "-", o nome da opção, espaço, o nome do valor, também é equivalente a "-", opção, igual, valor, tudo junto. Outra forma também equivalente de fazer, no caso para definir flags, né, como verdadeira, tem 3 formas equivalentes, que é o "-", staging, por exemplo, nessa flag de staging, ou passando igual true ou espaço true. Para false tem esse no, que pode ficar no comando, "-", no, tracinho staging, staging false, staging espaço false. E o CDK - help se você tiver dúvida para ver os comandos. Dada essa pequena introdução, então vamos partir para a prática. Em questão de linguagem eu escolhi o TypeScript, tá? Vamos iniciar vendo primeiro aqui minha conta na Amazon. Vamos aqui no Simple Storage Service, que é um serviço o S3, né? Um serviço de armazenamento de objetos da Amazon. Vamos ver primeiro como que eu criaria um bucket aqui pela própria interface, né? Vamos criar aqui um bucket. A gente dá um nome para o bucket aqui nesse input. E aí aqui vai ter que ser um nome único, né? Então é difícil encontrar um nome único porque muitos já foram utilizados. Aqui bucket version a gente vai colocar se a gente quer habilitar, né, o versionamento do bucket, tags, encriptação. Se a gente tentar salvar com um nome que já existe, ele não vai deixar. Até, por exemplo, nomes como 123 já existe, então é difícil você tem que definir um nome único muito específico para o seu bucket, tá? Então, vou colocar uns números aleatórios aqui, agora sim. Aí você vai ver que o CDK resolve isso de outra. Criar um bucket. Agora ele já aparece aqui na nossa listagem de buckets. Legal? E aí a gente pode deletar ele também, só para mostrar para vocês que a gente vai criar agora a partir do próprio CDK. Ok? Do CDK, template, CloudFormation. Bom, primeiro passo que nós vamos fazer criar um diretório chamado hello-cdk, conforme a documentação. Estou com a página da documentação ali atrás. Vamos acessar essa pasta e rodar o comando cdk init app -language TypeScript, porque vamos escolher o TypeScript. Assim, eu tenho utilizado bastante TypeScript. Vocês têm visto os vídeos com Angular, né? Então por isso que eu escolhi ele aqui para fazer os exemplos. Legal? Mas você pode escolher o que você quiser aí. Bom, agora ele já iniciou, né, o aplicativo. Vamos abrir com VS Code, com code espaço ponto.
Olha só, olha a estrutura que ele já criou pra gente, tá? Vamos nos concentrar apenas nessa pasta lib, porque aqui, ó, que ele tem até um comentário. Aqui você define a sua infraestrutura. Agora, continuando aqui o tutorial, vamos abrir um terminal aqui, rodar esse comando npm run build, que é só para a gente dar uma olhada nos arquivos que ele vai gerar quando a gente roda esse comando, né? Então ele está gerando aqui. Beleza, olha só, ele criou um arquivo JavaScript puro, né? Um arquivo de definições aqui do TypeScript. Beleza, e o nosso arquivo continua aqui intacto. Ok, aqui a gente está seguindo, tá? Vou abrir aqui do lado para a gente ir olhando a página do Get Started, né? Do guia de desenvolvedor. Ó, CDK-ls, então, ele lista as stacks dentro do seu app. Então só tem, nesse caso desse app bem simples, só tem um stack, né? Que é o Hello CDK Stack. Então ele pegou o nome Hello CDK, botou camel case e adicionou a palavrinha stack automaticamente quando a gente deu o init. Agora a gente vai instalar o pacote, né, do construct, da biblioteca de construct da AWS, para a gente poder criar um S3, né? Então npm install @awscdk/aws s3, instalou o pacote. Aqui, seguindo o passo a passo, ele fala para a gente importar aqui tudo, né, do S3. Eu acho que não necessariamente precisa disso, porque a gente dá um new bucket. Olha, o próprio VS Code já dá um import automático ali em cima só do que precisa. Ó. Então dá um import bucket. Aí a gente vai começar, né? O construtor de um bucket, ele recebe um escopo, um ID e propriedades. O escopo vai ser esse próprio stack. O nome eu vou colocar bucket test e as propriedades a gente vai usar o versionado verdadeiro, né? Olha só que legal aqui, ó. Quando a gente dá o Ctrl espaço, ele já dá um autocomplete com todas as opções que podem ser definidas aqui num bucket, né? Pela API, né? Pela interface. Então, bem legal, te dá uma segurança na hora de mudar, né? De trocar, a documentação também, né? E aí, pronto, versionado true. E aí, o próximo passo é dar um CDK synth. O que ele vai fazer? Ele vai sintetizar, né, esse código fonte, vai gerar um template CloudFormation e vai exibir ele no console. Então, olha só, aquelas poucas linhas de código, aquela simples instância de um novo objeto ali da classe bucket, ó, gerou esse template aqui pra gente com várias linhas, né, abstraindo algumas coisas pra gente. Então, bem legal. Então, agora que a gente já gerou, o próximo comando é o cdk deploy. Ó, lembrando que aqui na nossa lista de bucket não tem, né, esse bucket test, né, não está criado ainda. E aí a gente vai executar finalmente o cdk deploy. Aí ele vai começar a mostrar o que ele está fazendo. E a gente pode acompanhar esse processo tanto pelo próprio terminal ali, ou também aqui pela interface. Ó. A gente vê que a criação está em progresso, ó, do nosso Hello CDK Stack. Ó, já acabou ali. Vamos atualizar a página aqui das stacks. Ó. A criação completa e a nossa stack já está criada. E ela já deve ter criado aqui o nosso bucket na S3. Né? Só tem 3, a gente clica em atualizar. Aí vamos dar uma olhada aqui embaixo. Pronto, apareceu. Olha, perceba que ele adicionou um nome específico, né? Porque, como a gente já disse, tem que ser nomes únicos, né? Agora vamos atualizar aqui, ó, continuando, modificando o aplicativo. Então a gente simplesmente vai adicionar novas propriedades. Por exemplo, Removal Policy, né? Que é CDK Removal Policy. O padrão é retain e a gente vai colocar destroy, porque quando a deletar stack destrói também o bucket. E auto delete object, caso você tenha colocado algum objeto dentro do seu bucket, ele também vai destruir esse bucket. Vamos agora executar o comando cdkdiff. O cdkdiff ele vai pegar e comparar a seu template atual com essa modificação que você acabou de fazer. Então ele é bem legal, porque ele mostra a propriedade que mudou. Ele mostra o valor da propriedade que estava antes e mudou para qual, não simples diff de Git que a gente está acostumado a ver, né? Ele mostra o detalhamento das propriedades que foram alteradas quando você alterou o código. Além disso, ele dá um detalhamento de
do gerenciamento de identidade bem legal aqui em cima também. Agora vamos fazer o CDK deploy de novo, que aí ele vai mandar essas alterações para o CloudFormation, beleza? Então CDK deploy, ele pede a confirmação se está certo aquelas mudanças na política de identidade, ok. Então a gente dá um ok ali, ele já está rodando. Aqui no CloudFormation, veja que já apareceu uma atualização de status, update in progress, ele está criando um novo recurso ali. Então terminou o update. A gente volta aqui, nesse caso não vai dar para a gente ver muito bem, que a gente trouxe umas propriedades bem internas, né, do bucket. O bucket continua aqui, funcionando direitinho. Agora para fechar esse CRUD, vamos dizer assim, do CDK, vamos dar um CDK destroy aqui na linha de comando. Esse comando ele vai deletar stack e todos os recursos associados a ele. Então a gente dá uma confirmação ali na linha de comando. E aí a gente pode ir atualizando o status aqui na própria página. Ele também vai imprimindo aqui no console tudo que ele está fazendo. Então ele vai deletar todos os recursos que foram criados. Então a gente viu que a gente criou os recursos, criou stack, atualizou o stack e agora destruiu o stack. E aí a gente dá um update aqui na página também, um delete complete. Se a gente olhar aqui na linha de comando também deu uma mensagem que foi destruído. Se a gente for no nosso bucket e dar um refresh também na página, aqui buckets, até aqui o botão refresh, a gente dá um refresh na página e o nosso bucket foi deletado com sucesso, beleza? Beleza, pessoal? Esse e outros exemplos estão no próprio GitHub da AWS. Você pode acessar lá, dar uma olhada, a documentação é bem legal, tem exemplos nas 5 linguagens de programação, se você não quiser fazer em TypeScript. Eu trouxe aqui essa apresentação baseada no Get Started lá da AWS, espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui e até a próxima.